Santos, Santos, go! O Santos está perigando muito de voltar à segunda divisão e me parece que o treinador hoje não achou que era uma partida que precisava atacar. O Intervenção Santista tem uma posição aqui que entende que o Santos até teve uma evolução defensiva, embora nas últimas partidas tenha decaído muito nessa situação. Hoje a defesa do Santos se mostrou batendo cabeça, acho que lógico, o gol no início da partida condiciona essa situação, mas a grande realidade hoje do Santos Futebol Clube é de uma carência ofensiva, mesmo sendo talvez as melhores peças do elenco sendo no ataque. E o que isso demonstra do trabalho do técnico? O que isso demonstra do trabalho que foi planejado desde o início da temporada de 2025? Não dá para falar que o Santos não tem atacante. O Santos tem Tiquinho Soares, tem David Washington em péssima fase, em horrível fase. Mas tem jogadores. Tem Álvaro Barreal, tem Benjamin Roleiser, tem o Neymar e tem jogadores ali que podem ajudar no meio campo. Eu posso trazer aqui o Bom Tempo, a gente pode trazer outros jogadores que ajudam. O Souza é um bom lateral, mas vai muito do trabalho do técnico que não aproveita a melhor função deles. Hoje o nosso técnico, que até então não era técnico até assumir o Santos, vem e num jogo que precisava vencer, porque o Santos perdeu para o Internacional na Vila Belmiro, perdeu para o Mirassol de forma humilhante. Hoje era uma partida contra o último colocado que precisava pontuar. Então esses pontos, esses 2 pontos vão fazer falta lá nas últimas rodadas, quando provavelmente a gente vai estar brigando para não cair para a Série B pela segunda vez em sua história, uma segunda humilhação. Ou seja, o Santos necessitava pontuar hoje lá em Recife, pontuar três vezes, não pontuar, não ficar contente com apenas um empate contra o pior time do campeonato. E essa foi a realidade. E o técnico, Kleber Xavier, escolheu jogar hoje sem meio campo. Ele tirou o melhor do Roleiser, tirou o melhor do Barreal e tirou o melhor do Neymar. O Santos estava na teoria num 4-4-2, mas ele virou um 4-2-4. Tinha um buraco imenso no meio campo. E os 2 volantes que ele escolheu não são nem criadores. O João Schmidt não é jogador de Série A. O Tomás Rincon foi expulso, justamente pelo erro de escolha tática dele. O Rincon foi expulso porque pelo buraco do meio campo o Sport consegue contra-atacar ali por esse espaço vazio. O Rincon batendo cabeça, porque nesse esquema o Kleber Xavier faz com que o Rincon e o João Schmidt precisem atuar como meio-campistas de ligação para apoiar o ataque. O que aconteceu? Eles tiveram que correr atrás do prejuízo. O Rincon teve que tomar aquela decisão. E a expulsão foi justa. Ele deu um carrinho, ele deu argumento para a expulsão quando ele levanta o pé e vai na canela do jogador de esporte. Foi justa a expulsão. Hoje o Santos, hoje a gente pode ver o copo meio cheio, né? Porque estava perdendo de 2-0 com a menos. Sim, é outra realidade. Se o Santos tivesse meio de tabela, se o Santos estivesse até lá em cima, a gente podia tomar. O Santos conseguiu um ponto hoje, a gente pode entender que é um time desesperado, que, enfim. Mas a situação hoje não tem como enxergar alguma coisa positiva do Kleber Xavier, porque o Santos toma 2-0 pela escolha tática dele. O Santos hoje precisava vencer e ele escolheu a tática que menos favorecia o ataque. Menos favorecia o ataque. Não entendemos algumas escolhas do técnico que insistia. Se era para ousar, era hoje. Era hoje. Eu não digo nem usar muito, é montar um time redondinho para atacar e com qualidade, criar ali no meio campo. O Roleiser na ponta na primeira etapa não funcionou, tanto que ele trocou, quando ele mesclou e colocou mais apoio no meio campo, olha só o que aconteceu. O Santos criou mais e conseguiu empatar, embora o segundo gol fosse na sorte. Foi um segundo gol na sorte, foi um bate-rebate na área, numa falha do goleiro do Sport, na falta anterior, inclusive, que gerou o escanteio. Isso não é mérito do técnico. Isso é o técnico com sorte na partida de hoje, arrumando uma cagada que ele iniciou. Ou seja, o Kleber Xavier não é preparado para assumir. É auxiliar, talvez ele seja muito bom auxiliar, mas ele não é um técnico que vai conseguir servir para fazer essa situação. Ou seja, antes eu tinha uma cautela, mas hoje eu digo para vocês, eu peço a cabeça lógico, no futebol, de Kleber Xavier. Eu peço que ele precisa sair do Santos. O Santos não tem qualidade, o Santos vai correr muito risco de ele cair para a Série B, mantendo um técnico que não tem qualidade, que não mantém essa situação. O nosso futuro é fadado para isso. Fadado para isso. Realmente, hoje o Kleber Xavier, para mim, assinou o contrato de demissão dele, e se a diretoria não mandar, é uma diretoria covarde e inoperante, como já é, e ela confia muito em um treinador sem força,
né? O treinador tem que, a gente comentou na última live, tem que ter a força, tem que ter o jogador tem que olhar pro banco e falar, cara, esse cara é de respeito mesmo, ele já ganhou tanta coisa e a gente aqui jogando mal. Eu acho que o time com o Santos, do tamanho que tem, não pode ter um treinador estagiando, cara. Literalmente, é uma piada que fazem com o Kleber Xavier, mas é um estagiário, cara. Ele tá tentando pela primeira vez, ele subiu do estagiário e assumiu a primeira função de emprego. Ele não foi nem júnior, ele já foi para um nível sênior, cara. Né? Ele assume um Santos numa posição tão delicada, depois de um momento tão conturbado, com os seus maiores ídolos retornando, uma complicação política e financeira gigantesca que o Santos vive nesse momento, e ele vai ter essa força, esse peito para segurar a porrada, os tiros que vem da torcida, que vem do campeonato, que vem de tudo que corre em torno do Santos Futebol Clube nesse momento. O Neymar é enorme, cara. O Kleber Xavier, beleza, treinou o Neymar na seleção brasileira junto com o Tite, conhece o Neymar, mas é diferente você estar assumindo uma seleção brasileira, onde você tem uma diretoria controlada, que é uma instituição, que joga poucos jogos no ano. Outra coisa é você assumir o Santos Futebol Clube num momento desse, cara. Você não pode ter um treinador sem gabarito nesse momento. Você tem que ter um treinador de peso que assuma a bronca, que assuma a porrada, que consiga aguentar esse momento. O Caixinha ganhou no México e não aguentou. Outros treinadores passaram aqui e não ganharam com o Santos e ganharam em outros lugares. E eles rodaram também, porque ter paciência com um cara que nunca ganhou nada como treinador primário, né, como treinador principal, nesse momento. O que a diretoria quer provar? Que acertou na convicção deles, e quando a água já tiver passado da cabeça e a gente estiver na 34ª rodada ainda brigando para não cair, ele vai ser esse treinador que vai salvar a gente, ou a gente vai mandar ele embora e vai chamar um cara para tentar apagar o incêndio que está incontrolável? É isso que a gente vai fazer de novo? Tentar se salvar em 4, 5 rodadas? Se a gente tem que mudar, é agora. Não pode manter esse cara mais. Porque, ó, já final de primeiro turno, a gente tem um turno para tentar fazer esse time engrenar e não passar sufoco no final. Agora o Santista não quer saber de Libertadores, o Santista não quer saber de 7º, 6º lugar. O Santista quer ter tranquilidade que não vai cair de novo para a Série B. A gente quer jogar um futebol agora para se manter. Eu falo por mim. Eu não sei outro Santista, se o Santista quer que esse time mude, brigue com uma Libertadores, mas eu duvido o Santista que acredite nessa realidade de concorrer por uma Libertadores, uma vaga de Libertadores, cara. É surreal o momento que o Santos vive, é surreal a ignorância da diretoria, a falta de sensibilidade no momento, em acreditar num trabalho que não vai fazer diferença, cara. É um trabalho que pode fadar a gente à queda. Então agora é hora de pensar num treinador mais gabaritado. Estão falando do Vojvoda, o Vojvoda pega um Fortaleza que tava para cair, porque ele não tinha elenco para jogar uma Libertadores, né? E ele classifica um Fortaleza para Libertadores, que é algo absurdo. É um título, não é um título, cara, mas é um trabalho diferenciado. É um trabalho que ele aguentou a pressão, mesmo que no Fortaleza possa ser menor, mas lá em Fortaleza é uma pressão enorme, porque o torcedor nordestino é apaixonadíssimo pelo time dele. E ele tem a pressão lá também. Então ele sentiu essa pressão, ele caiu agora, mas ele fez um trabalho incrível de recuperação naquele Brasileirão, que ele estava em 20º, e ainda volta e termina lá no meio da tabela, um pouco acima do meio da tabela. Já é um treinador claramente mais carimbado do que o Kleber Xavier, né? Agora, insistir no Kleber Xavier é praticamente um suicídio nesse campeonato. Permanecer com ele aqui é derrubar o Santos, cara. É simplesmente isso. Eu não acredito que o Kleber Xavier vai conseguir extrair mais do que já extraiu desse time. Ele não tem capacidade para extrair mais desse time. Então, o Santos tem que abrir o olho, procurar um novo treinador e treinar esse time, cara. Nós temos bons jogadores, nós temos atacantes bons, nós temos o Neymar, nós temos o Brazão, que é um excelente goleiro. A nossa zaga ainda continua frágil, mas o Santos tem time para mais. Esse time tá com confiança lá embaixo, tá com a moral lá embaixo, e um treinador que não vai conseguir levantar essa moral. Então o Santos tem que se mover agora, cara.